Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento? E no vídeo de hoje, a gente vai falar do grande problema do fundo imobiliário CPTS-11, que caiu mais de 20% só nos últimos 2, 3 meses. Mas antes de tudo, vamos só falar brevemente sobre esse fundo de papel. Bem, na verdade ele é um fundo de papel que investe então em vários CRIs, ele tem um patrimônio de 2,7 bilhões de reais, é um fundo bem grande, ele é gerido pela Capitânia, que é uma gestora já bem conhecida no setor de fundos imobiliários, e ele fez o seu IPO na Bolsa de Valores lá em setembro de 2014. Ele é um dos fundos mais antigos da Bolsa de Valores que a gente tem atualmente. E é um ponto muito positivo isso, porque a gente consegue ter um grande histórico. A gente consegue ver como esse fundo imobiliário se comportou em vários momentos da história, para tentar entender um pouco melhor como que ele vai se comportar daqui para frente. Isso é um ponto muito positivo para um determinado fundo imobiliário. E quando a gente olha a cotação dele lá desde 2014, olha o que acontece. Entre altos e baixos aqui a gente consegue ver que ela se mantém em linha aqui por volta dos R$ 100, tem esse problema lá em 2020, e aqui vem vindo, e nos últimos meses, aqui no comecinho de 2021, já cai um bom tanto, e aqui, aliás, comecinho de 2022, já vai caindo, e chega aqui lá embaixo, próximo aos R$ 80. Então a gente vê que aqui, nos últimos 6 meses, aqui um pouco mais do que isso, é que concentra a maior parte da queda desse fundo imobiliário durante toda a sua história. Ele sempre esteve muito próximo dos R$ 100, com raríssimas ocasiões, mas atualmente ele vem se desvalorizando muito, e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso nesse vídeo daqui. Então, na verdade, eu acabei pulando esse slide, nesse vídeo a gente vai falar o motivo dessa queda. Mas enfim, esse fundo imobiliário atualmente vem sendo cotado a R$ 75,99, quase 76, sendo que esse é um dos valores mais baixos que ele chegou nas últimas 52 semanas, ou seja, se a gente pegar todos os pregões do último ano, das últimas 52 semanas, ele está muito próximo do menor valor que ele chegou, sendo que o maior valor que ele chegou é lá em cima, próximo dos R$ 95. E aqui vale destacar também que esse fundo imobiliário está descontado frente ao seu valor patrimonial, 13% abaixo do que seria o seu valor patrimonial. E vale aqui só destacar que o CPTS ele é um fundo de papel. Como que você chega na conclusão do valor patrimonial de um fundo imobiliário de papel? Bem, na verdade, um fundo imobiliário de papel, ele tem vários CRIs, ou seja, vários contratos de dívida, por assim dizer, e se você somar todo o valor de dinheiro que ele emprestou, você chega no valor patrimonial. Ou seja, a Bolsa de Valores está falando que o CPTS vale menos do que o dinheiro que ele emprestou. E por que está acontecendo isso? Poxa, ele vai receber de volta esse dinheiro. Não está tendo nenhum problema com os CRIs do CPTS. Por que será, então, que ele está tão descontado assim? Será que é uma oportunidade? Bem, na verdade, a gente vai ver que não nesse vídeo daqui. E aqui, só falando novamente sobre os rendimentos que esse fundo imobiliário, sobre os dividendos que ele paga mensalmente, a gente consegue ver que eles são muito dependentes da inflação, como para qualquer outro fundo de papel. E aqui, ultimamente, quando a inflação baixou, a gente consegue ver aqui uma queda muito grande dos rendimentos desse fundo imobiliário, mas aqui a gente consegue ver uma forte recuperação. Quando a inflação começa a voltar a patamares normais, ele começa a voltar a pagar, aliás, um rendimento aí num patamar normal, considerando que aqui, antigamente, lá próximo a R$ 1, era um rendimento muito anormal devido a uma alta inflação que a gente vivia naquele momento. Então aqui a gente consegue ver que um dos principais motivos que desencadeou a queda das cotações desse fundo imobiliário foi a queda recente dos rendimentos, mas na verdade o seu grande problema não tem muito a ver com os rendimentos desse fundo imobiliário. E é exatamente isso que a gente vai falar agora. Só que agora a gente está no meio do vídeo, e se você não for inscrito do canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos, e se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar a divulgação aqui do canal, tá bom? Mas quando a gente olha aqui a composição da carteira desse fundo imobiliário, onde é que ele está investindo aqueles 2,7 bilhão de reais, a gente vê que a maioria deles está em CRIs que estão a uma taxa de IPCA mais 6,58%. Uma outra parte está em fundos imobiliários, um pouco está em outros CRIs, só que atrelados ao CDI, e um pouco está em caixa lá em reserva de liquidez. E qual que é o grande problema desses CRIs que foram comprados a uma taxa de IPCA mais 6,58%? E aqui a gente consegue ver o maior problema do CPTS, que foi a forte queda do seu spread over. Tá bom, mas o que é esse spread over? Vamos explicar isso primeiro. Basicamente, o spread over ele é o prêmio, ou seja, ele é a diferença da rentabilidade dos CRIs do CPTS
quando comparados com títulos da dívida pública, que são aí investimentos livres de risco. Então, quando a gente compara investir em um título público, que é um investimento livre de risco, com o CRI do CPTS, a gente tem uma diferença. E esse gráfico aqui, ele mostra essa diferença em percentual. Então, se você investisse em CPTS, por exemplo, lá em 2014, 2015, você teria de diferença entre o quanto você receberia investindo em títulos públicos e o quanto você receberia investindo no CPTS, aqui por volta de 3, 4%, e se mantém esse mesmo valor por muito tempo, às vezes sobe um pouco, às vezes cai um pouco, até que lá em meados de 2021, isso tem uma queda muito grande. E essa queda muito grande, ela é por conta da alta de juros do Brasil, subiu a taxa dos títulos da dívida pública. Isso fez aí com que essa diferença entre o CPTS e os títulos da dívida pública caísse bastante. Então, conforme a gente pode ver aqui, atualmente hoje você pode comprar títulos da dívida pública e receber, por exemplo, IPCA mais 6%, 6 alguma coisinha, 6,5%, vai depender aqui de qual título você pegar, qual duration, qual tempo que você quer receber esse título. E aqui vale só lembrar que a taxa do CPTS é atualmente a maior parte da taxa do CPTS de IPCA mais 6,58%. E aí, poxa, eu te pergunto, será que compensa, será que vale a pena você investir hoje em CPTS e correr o risco desse fundo imobiliário, correr o risco dos CRIs que ele tem em carteira para receber IPCA mais 6,58%, considerando que os títulos públicos estão pagando quase a mesma coisa? Um outro ponto importante que eu esqueci de falar. Esses valores aqui, eles não levam em conta o imposto de renda. Então, esse valor do CPTS é o valor líquido, é o quanto você realmente vai receber, isso obviamente tirando as taxas de administração e de performance do fundo imobiliário, e esse daqui você tem que tirar 15% de imposto de renda sobre o lucro, tá bom? Mas será que compensa você fazer esse investimento? Será que compensa investir no CPTS para receber algo muito próximo ao que você receberia investindo em um título público que não tem risco algum? Bem, na verdade não compensa. Então o que acontece? Poxa, se não compensa, então a cota do CPTS ela tem que cair para o rendimento do CPTS ser maior para quem comprar a cota aqui barato, para aí sim essa lógica valer a pena, porque aí você consegue subir o rendimento do CPTS. Então, na verdade, com ele descontado da forma que ele está, a 0,87 do seu valor patrimonial, quem comprar CPTS a esse valor não vai receber os 6,58, porque esse é o valor no valor patrimonial. Vai receber, na verdade, IPCA mais 7,56, porque ele está comprando descontado. Se ele está comprando descontado, a taxa acaba sendo maior. Então esse que é o grande problema do CPTS. Como os títulos da dívida pública subiram muito de preço, o valor dos CRIs que ele tem em carteira não subiu tanto assim. Se você voltar até um pouco, você vê que ele subiu, mas não tanto assim. Ele subiu só um pouquinho. Isso fez com que a diferença entre os títulos da dívida pública e os CRIs do CPTS fosse encurtada, até certo ponto que não compensava você correr o risco do CPTS, e com isso as cotas caíram para aumentar o rendimento e com isso fazer com que vale a pena investir nesse fundo imobiliário. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim e eu vou estar agora sugerindo para você assistir outros 2 vídeos aqui do canal. Gente, forte abraço e até o próximo vídeo.